Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Sim, o Pascoal, Zé Elias e o Pirral falando sobre a vitória do Flamengo para cima do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. 2-1, golaço do Eric Pulgar e do Cebolinha. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre essa partida do Flamengo. O Flamengo não jogou bem, mas o importante foi vencer a primeira partida do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui ver o Zinho Pascoal falando sobre isso. Já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Alagoas. Coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Deixe os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição, bora pras notícias do Flamengo. Tem aquela coisa, no placar, Flamengo 2, Vitória 1. Mas esse placar não sei se foi tão verdadeiro não, Tetra. Boa noite! Rossi brilhou mais uma vez. Foi fundamental, né? Rossi defendeu o pênalti do Kaiser e garantiu a primeira vitória do Flamengo, que foi aquele jogo, brasileirão, meu amigo. Tudo bem, é o melhor elenco, a gente discute sempre aqui, fala disso, o Pascoal fala que é o imparável, agora não é nem mais incomparável, é imparável. Calma, ainda não, sim. Mas não tem jogo fácil, Foi no sufoco, foi difícil, o Vitória, muitos momentos do jogo pressionou, teve até momentos aí, a maior parte do tempo, até com posse de bola maior do que o do Flamengo, que é difícil isso acontecer. Não foi um bom jogo do Flamengo, mas é o que você falou. Vale também isso. A gente estava discutindo outro dia aqui, debatendo, né, Zé Eli, sobre resultado, sobre desempenho, e a necessidade, às vezes, do resultado ofusca essa coisa do desempenho. Mas como o Flamengo tem um time e um elenco espetacular, não tem jeito, mesmo vencendo, vai ter sempre cobrança. Não jogou bem. Mas nesse início é importante ir somando pontos. O Flamengo é a primeira vitória. Você já pensou? 3 rodadas sem ganhar nenhum jogo? Já fica diferente a pressão. A cobrança é diferente. Não adianta, em cima do Flamengo porque você está falando que perderia um jogo fora de casa, mas contra o Vitória que não briga pelo título. Perdeu para o São Paulo, que é time gigantesco também, mas não é o favorito ao título. Então empata em casa com o Internacional, que está oscilando demais. Foi fundamental vencer esse jogo, mesmo não tendo um desempenho bom. E essas vitórias trazem uma certa, não dizer tranquilidade, mas assim, é melhor você trabalhar vencendo do que você trabalhar com pressão de perdeu. Agora se prepara para o clássico contra o Botafogo. A gente vai destrinchar tudo o que aconteceu no gramado do Barradão na noite de ontem, na noite de terça-feira, hoje é quarta, né? Zé Elias, as notícias de ontem no Corinthians acabaram se confirmando hoje. Uma, na verdade, ainda estava pendente, né? Mas segundo o nosso Bruno Andrade, o Corinthians faz reunião por Martínez e decide avançar. Foi para Salvador e voltou Oswaldo Pascoal com os primeiros 3 pontos. Tem, né? No primeiro tempo, o Flamengo teve 2 finalizações. Que golaço do Pulgar. Não, essa é que pedrada que ele mandou, ó. Espetacular, pegou bem na bola, né? Sou mais o Zé Elias. Parecia você, José, batendo aquela de fora da área ali. Uma única diferença. Bem direcionado. A dele entrou, a minha não. O goleiro tirou. O goleiro tirou. Agora, o Kaiser teve a grande oportunidade, essa é uma oportunidade que é desviada. Trabalho, hein? Desviada pelo Emerson Royal. Aliás, o Emerson Royal ontem não jogou mal. Sim. Ó que bola, ó o Cebolinha lá, ó. Camutanga. Aí, Tipulino. Camutanga. O Camutanga capotou com as 4 rodas pra cima, dá uma olhada. Ele capotou com as 4. Olha lá, ó. Aí, volta lá. É só voltar. Onde é a bola? Onde saiu a bola? Lá do meio campo. Do meio campo. Cadê o goleiro? Se o goleiro tá um pouquinho adiantado, pega essa bola, mata no peito e acaba a jogada do Flamengo. Mas assim, foi uma grande vacilada, né? E o domínio do Cebolinha foi bom? Opa! Os caras foi não. O lado negativo. Bom não, foi espetacular. Eu só não... Ó o Renato Kaiser aí, ó. Olha lá, nós colocamos aquela musiquinha pro jogo lá da Inglaterra. Cabia nessa? Olha, um jogador contra... Menos Pataguada. Um jogador menos contra... lambança. Um jogador contra 4 do Flamengo. Olha ali, ó. Olha ali.
O Renato Olha Kaiser lá. pega a bola e chama os 4 para marcação. E Como no diria- lance do pênalti ele também vai muito bem. Como diria seu boneco, ele tava descostas. Olha lá, descostas. 3, Contra um, olha lá. 4, 5. Não é que jogadores. Não é que faltou gente na área. Léo Ortiz contra um. descoloriu o cabelo, Zé. É. 5 Aliás, o contra passe 1. do segundo gol foi do Léo Ortiz. 5 jogadores contra 1. O Flamengo não fez um bom jogo. Última bola do primeiro tempo não foi essa, né? Na sequência. Não, isso aí já é na etapa. Já é a segunda etapa. É, segundo tempo. É. O pênalti. O pênalti, assim. O Alexandro, ele não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Zero necessidade, ele se atira no corpo do adversário a troco. Acho que ele tentou desarmar, né? Não, tentou desarmar nada. Ele viu que ele não ia chegar na bola, ficou muito longo, ele se atirou no corpo do cara. Aí o Kaiser perdeu o pênalti. E não dá nem pra reclamar, né, Pascoal? O Kaiser deu uma pedrada, ó. O Kaiser bateu duro. E aí o Zinho falou que o Rossi brilhou mesmo. Brilho do goleiro do Flamengo, que é pegador de pênalti. Pegou o pênalti e o time do Vitória em cima, Tem dia que é pra ganhar e tem dia que é pra dar espetáculo. Ontem era dia pra ganhar. O Flamengo precisava ganhar. Não jogou bem, mas precisava ganhar. Eu quero fazer aqui coro às vozes de Zé Elias e Zinho. Eu não consigo ver o Paquetá jogando aberto pela direita. Toda bola que ele pega, ele toca pra trás. Ele pega a bola, toca pra trás. Agora o Paquetá virou mordomo? Não, porque... O Arrascaeta jogou bem? Não, Não. O Carrascal jogou bem? muito, quando entrou muito. O Carrascal desequilibra. O Cebolinha jogou bem. Bem, o melhor, talvez o melhor. Pedro, o melhor 9 do planeta, jogou bem? O Pedro tá jogando muito mal. Eu sou o fã número 1 do Pedro. O Pedro está jogando muito mal. Aí entra o Bruno Henrique, que vai ter que jogar de costas. Nessa formação, o Bruno Henrique tem que jogar de costas pro zagueiro. E ele não tem esse perfil. Qual é o perfil do Bruno Henrique? Dá um tapa na frente e sai correndo atrás da bola. E dá uma pedrada quando chega na bola dentro da grande área ou fora da área. Esse é o perfil do Bruno Henrique. Quando ele vai jogar de centroavante, parado, no meio da zagueirada, os caras acham graça, os caras acham maravilhoso. Porque o bom dele é o lançamento, a bola chegar. O debochado não jogou bem. Né? Tem o Rossi, você vai dizer quem que jogou bem? O Rossi jogou bem, Cebolinha jogou bem, o Emerson Royal não jogou mal. Os zagueiros estão cozi. O Léo Ortiz bate deu a falta assistência pro segundo gol. do Cebolinha. E eu vou dizer um negócio, assim, o Paquetá jogou 10 anos na Europa. É. Na Você Itália, acha que o Paquetá tá jogando o quê? o Paquetá jogando de meia ponta. É. E o Paquetá é segundo volante. No máximo terceiro volante. Não, porque tem muita gente dizendo que ele tá jogando de ponta. Você discorda? O Paquetá joga de meia ponta. É. O Paquetá tem uma dificuldade de jogar olhando pro lateral, porque ele tem um espaço restrito. Isso o Zinho pode falar melhor que eu, porque ele jogava de ponta esquerda, depois jogou de meia ponta. Vamos ouvir o Felipe e depois eu quero escutar o Zinho na cola. O que diz o Felipe me preocupa. É. Porque ele disse que vai continuar botando o cara de Eu quero meia saber de ponta. você, Felipe Luiz. Lucas Paquetá, a maior contratação da história do futebol brasileiro, tá jogando o quê? Bom, o Paquetá, para deixar claro, né, quando optamos por trazer o Paquetá, sempre pensamos para que ele pudesse jogar na meia. Ele não joga de ponta, ele joga de meia. É claro, ele marca de ponta, que é diferente. Ele joga de meia comigo, como se fosse na mesma função que ele jogava no West Ham, que era como um interior, um meia no 4-3-3. Simplesmente que desse lado hoje tínhamos o Royal como o jogador na ala, né? E como eu repito, eu jogo com 2 volantes lado a lado normalmente e não precisávamos de volante, precisávamos de meia, e ele foi escolhido para vir aqui como meia. Tetra, vendo aí por onde perambulou o Paquetá nesse jogo contra o Vitória, onde ele atuou por quase uma hora, 56 minutos, teve 34 ações com bola, não finalizou, deu 11 passes certos e venceu 9 duelos. Pelo mapa de calor ali, o Paquetá jogou do quê, Tetra? Eu entendi o que o Felipe falou. Ele é um meia quando o Flamengo tem a bola, ou ele quer que o Paquetá seja um meia, né, que venha por dentro ali, próximo do Arrascaeta, intermediária ofensiva, vamos dizer assim, porque para construir o jogo, ele já está ali com o Pulgar, às vezes está com o Jorginho quando pode,
De La Cruz, Everton Araújo. Então, esses jogadores, ele utiliza ali, quando o Saul puder jogar, vai utilizar ali o segundo volante que vem centralizado organizando o jogo. Seria o Jorginho. O Jorginho está fora, ele começou ontem com o garoto, o Everton, né, e com o Pulgar, depois entrou o De La Cruz. Então, ele quer o Paquetá, o Flamengo, quando tiver a bola, o Paquetá venha por dentro para dar o corredor para o Emerson Royal ou para o Varela passar. O cara que vai usar o corredor, que vai dar amplitude, é o lateral direito, quem estiver jogando titular. Emerson Royal, para mim, não tem mais essa característica. Lateral que tem esse apoio bem lá no fundo, né? O Pascoal costuma falar que é lateral submarino, vai no fundo. Acho que o Emerson Royal, ele tem a experiência para recompor como um zagueiro na linha de 4 ali, um lateral mais defensor, e vir construindo o jogo. Velocidade, lateral que passa, é mais o Varela. Aí o Paquetá tem que ir por dentro, ficar próximo. Mas eu não estou enxergando isso. Eu entendi o que o Felipe Luiz quer e deve treinar e pedir para ele. Só que isso não está acontecendo no jogo. Quando o Flamengo tem a bola, o Paquetá circular mais, sair da direita, ir mais por dentro, chegar ali próximo do Arrascaeta ou receber essa bola nas costas, né, da marcação de meio que adianta para marcar os volantes do Flamengo, ele flutuar por trás ali para receber na intermediária ofensiva e girar de frente para os atacantes. Acho que é isso que o Felipe Luiz quer. Só que na prática, o que está acontecendo, o que eu estou enxergando, na maior parte do tempo, tá? Em alguns momentos ele circula, ele aparece ali, ele tenta, mas na maior parte do tempo, nos 90 minutos, ele tem sido mais um meia ponta, como o Pascoal falou. Ele tem caído muito mais para o lado direito, né? Tem recebido essa bola muito mais perto da linha lateral do que por dentro, centralizado. O Flamengo movimenta muito, adianta muito os seus jogadores de meio ali, os volantes saem muito. Olha onde que o Pulgar fez o gol, né? Na entrada da área ofensiva. Então eu queria ver o Paquetá ali, naquela função, ele recebendo essa bola ali, sabe? Intermediária para frente. E enxergar o jogo mais de frente. Não tenho visto isso. O Felipe Luiz, eu entendi o que ele falou, acho que ele pede isso para o Paquetá, mas não está acontecendo. Então, assim, isso tem dificultado, porque ele ficar mais aberto para receber essa bola mais perto da linha lateral, a marcação aproxima mais, ele fica um pouco de costas, e a única jogada que ele tem é dominar com a canhota, trazer para achar o passe para dentro para alguém no meio. E o que ele falou que ele marca como ponta é aquilo que eu falei. Quando o time perde a bola, ele vem na linha dos volantes, ficam 4 jogadores mais ou menos ali, né? Porque o Samuel Lino ou o Cebolinha voltam pelo lado esquerdo, ele que volta pelo lado direito, com os 2 volantes, fazem 2 linhas de 4. Aí ele volta o quê? Marcando como ponta, porque ele marca o lateral adversário. Acho que ele poderia render mais por dentro para mim, porque ele volta para marcar o lateral, os laterais do adversário geralmente apoiam bastante, onde foi o Ramonzinho que fez isso, então ele tem que voltar até lá atrás. Quando recupera essa bola, o caminho a percorrer é mais longo do que se ele estiver por dentro. Eu prefiro, mas o treinador é o Felipe Luiz, eu respeito, ele pediu a contratação para ele jogar como meia, então que ele jogue como meia ao lado do Arrascaeta. Após mostrarmos o mapa de ações do Lucas Paquetá no jogo de ontem, a gente vai mostrar o mapa, agora sim, o mapa de calor, Zé Elias, e em cima do que você está vendo lá agora, me diga, para você, aonde o Lucas Paquetá tem que jogar? Eu tenho a mesma percepção que o vovozinho, tem que jogar por dentro. Eu fiz uma pesquisa rápida e convido a todos os fãs de esporte aí que estão nos assistindo. Eu gosto muito do Felipe. Gosto muito mesmo, eu já o defendi aqui algumas vezes, mas não tem como. Primeiro, eu acho que a crítica que eu fiz ao Tite eu estendo ao Felipe. Ele tem jogadores para mudar o sistema de jogo, mudar a forma de jogar do Flamengo. O Flamengo joga dessa forma já faz um bom tempo. Então todo mundo
Você vê, já começa a marcar, já começa a criar dificuldades. Ah, mas ele vem por dentro. Tá bom, como o Jair ontem matou essa forma de jogar, porque ele colocou as duas linhas de marcações, né? Tanto a defensiva como ali no meio campo. E aí, quando o Vitória pegava a bola, saía todo mundo pelos lados. Aí o Paquetá tinha maior preocupação, era voltar para marcar do que para armar. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. O último jogo em que o Paquetá jogou pelo lado no West Ham foi no dia 30 de dezembro de 2025, contra o Brighton. Ele jogou ainda pelo lado esquerdo, não foi nem pelo lado direito, jogando com o pé contrário, né? Ele jogou pelo lado esquerdo. Você tá um açougue, né, Zé? Não tô açougue, porque assim, às vezes as pessoas, o Felipe fala, e eu tô falando isso porque, da mesma forma que eu peguei, hoje, ontem na hora que ele falou isso, eu achei estranho, porque eu vi alguns jogos do West Ham, jamais vi o Paquetá jogando aberto e fechando pelo pé contrário. Aí eu vi hoje também o Jailson fazendo a análise e explicando, o Paquetá não joga, nunca jogou aberto para fazer essa função. Aí ele colocou os jogadores e tal, e aí, confirmando, fiz a pesquisa no dia 31 de dezembro, que ele jogou, né, no dia 30 de dezembro de 2025, aberto pelo lado esquerdo e fazendo, se você pegar o mapa de calor, como um ponto esquerda, nem fechando por dentro. Né? O Paquetá tem uma facilidade enorme, a versatilidade de jogar por dentro, vendo praticamente todo o campo, não se limitando a uma parte do campo apenas. Porque assim, eu desejo que ele venha jogar por dentro quando o Flamengo tem a bola, mas você avisou o adversário? O adversário já sabe o que ele vai fazer. Quando ele se posiciona o Paquetá ali, ele fica preso a duas movimentações apenas. Pega a bola com a perna esquerda, ele vai trazer por dentro. Eu posiciono o meu primeiro volante, meu segundo volante, né? Se você joga, normalmente os times adversários estão posicionando 3 jogadores no meio campo, um centralizado na frente da defesa e 2 jogadores ao lado, né? Para jogar contra o Flamengo. O Fluminense fez isso, o Corinthians fez isso. Então ele tem, quando ele pega a bola, ele fecha, ele tem o primeiro volante, que é o meia, vai pelo lado esquerdo, vamos dizer assim. Ele tem um segundo volante fazendo a marcação e tem o cara que está voltando para fazer a marcação pelos lados do campo. Ou seja, ele tá encaixotado, ele não vai conseguir jogar. Agora, joga o Paquetá por dentro, deixa ele pegar a bola de frente, ele vai ver o campo todo pela qualidade que tem, então ele vai distribuir o jogo. Toca aqui, devolve para mim, Arrascaeta, eu vou jogar agora pelo lado, vou abrir o campo, ou seja, eu vou dar ritmo ao jogo. O Paquetá tem a possibilidade de fazer o que o Jorginho faz em termos de distribuição de jogo. Se o Flamengo tem a prioridade, né, e tem por metodologia do Felipe de ter a bola nos pés para controlar o jogo, o Paquetá tem que participar ativamente disso e tem que ser por dentro, tem que ser jogando no meio campo. E de novo, o Felipe tem que criar novas situações táticas para surpreender os adversários. Ele não pode entrar e jogar da mesma forma. O Jadson aqui, Zé, o Flamengo precisa se reinventar, surpreender. Os adversários já sabem como o Mengão joga e se reforçaram. O início de temporada é para todo mundo. Essa desculpa física, lembrando que hoje o Flamengo, o time profissional, o elenco profissional do Flamengo, já completam um mês de atividade. Plirra, o que eu estou falando aqui, eu falei o ano passado. Eu estou repetindo o que eu falei o ano passado. Ele precisa entender a versatilidade e a capacidade que esses jogadores têm na mão. Não pode ser só o que eu acredito. Eu penso assim, pronto e acabou. Você fica muito fechado a sua forma de jogar e esquece dos adversários. Os adversários estudam também o Flamengo, os adversários sabem como o Flamengo joga. Eles têm também departamentos de scouting que vê o posicionamento, que sabe onde é o maior passador, o melhor passador, entendeu? Então cria dificuldades. Agora, se eu, como treinador, faço os meus jogadores jogarem a todo instante na mesma posição e esperando que a técnica deles, né, possa todos os jogos decidir, isso nem sempre vai acontecer. Mas o Flamengo está no começo da temporada. Os times adversários também estão no começo da temporada. O Flamengo vai evoluir fisicamente. Os times adversários também irão evoluir fisicamente. Aí cabe ao treinador criar novas maneiras para ajudar o seu time. Então, mas em cima disso ainda, Zé, se você joga com Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha, Pedro, esses caras, aí até numa comparação com outros times menos dotados em termos de talento, de jogadores virtuosos, esses caras precisam estar na ponta dos cascos. Ainda mais para jogar do jeito que o Felipe Luiz joga. Sim. Nesse momento da temporada, não é impossível que eles estejam na ponta dos cascos? Não, nesse momento é importante você criar maneiras diferentes para ajudar esses caras justamente porque eles estão mal fisicamente.
Então eu vou fazer com que eles corram errado, entre aspas, né? Criar as dificuldades para sair da marcação, eu tenho que correr mais, eu tenho que aumentar a intensidade, eu tenho que se movimentar mais para sair dessa marcação. O desgaste vai ser muito maior. Agora, se eu criar situações para surpreender os adversários, quem vai correr errado serão os adversários. Né? Então é essa versatilidade que eu acho que o Felipe tem que ter, porque se ele não tivesse jogadores para fazer isso, beleza. Eu vou dar um exemplo, o Dorival Júnior, quando chegou no Flamengo, nos primeiros jogos, ele colocou todo mundo para jogar, e depois ele falou assim, agora eu vou definir o meu sistema de jogo. Ele inverteu o posicionamento do Everton Ribeiro, que há muitos anos jogava de fora para dentro. Ele colocou o Everton para jogar por dentro e quando o Flamengo perdia a bola, o Everton vinha para fazer de fora para dentro a marcação para quando o lateral do time adversário passasse, era o Everton que saía para fazer a marcação. Ele conseguiu criar situações para aproveitar o melhor dos jogadores. Então, o bom treinador entende isso. Ele não pode só contar com a qualidade exclusiva dos times do Flamengo, porque uma hora os times já sabem como vão jogar. Então eu acho que ele tem capacidade, ele é inteligente o suficiente para isso, ele tem experiência como jogador para entender esse tipo de situação e entender que os jogadores dele estão passando dificuldades. Mas é fisicamente? Sim, mas os times adversários também vão crescer. Outro ponto de atenção é o setor defensivo, né? Se lá na frente os jogadores não estão tão inspirados ainda, atrás, o Flamengo vem sofrendo mais gols do que o seu normal. Felipe Luiz também falou a respeito ontem na coletiva pós-jogo. Na nossa fase defensiva, por tomar gols, a gente culpa a defesa, mas eu não consigo separar, né? Vai conectado junto com o ataque, vai conectado com o nosso modelo de jogo, com a nossa pressão, todas as fases do jogo, bloco médio, bloco baixo. Mas também passa muito pela nossa questão de controlar o jogo com bola. E não estamos conseguindo controlar o jogo com bola como gostaríamos. E essa parte é que eu preciso corrigir, mas não é só o sistema defensivo, é um todo que acaba estourando sempre na nossa fase defensiva. Para completar o Flamengo, Tetra, a gente lembra na temporada passada, né, que foi a primeira que o Felipe iniciou o trabalho, ele começa no Flamengo já na semifinal da Copa do Brasil de 2024, conquista a Copa do Brasil, mas começar trabalho ele começou pela primeira vez no ano passado e teve o primeiro momento assim de maior instabilidade um pouquinho mais para frente ali na Libertadores, correu até risco de desclassificação na primeira fase, depois de perder em casa contra o Central Córdoba e empatar fora, um jogo que também precisava vencer para não passar sufoco na última rodada. Mata-mata com Estudiantes também foi aquele... Sim, mas no final das contas, houve um momento da temporada passada, é bom a gente lembrar, né, que as pessoas começam a pegar no pé do Felipe, que o Felipe tinha conquistado Supercopa, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, ganhou a Libertadores, ganhou a Copa, ganhou o Campeonato Brasileiro e como a Copa do Brasil terminou depois do Campeonato Brasileiro e depois da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, houve um momento em que o Felipe tinha simplesmente todos os títulos. Era campeão de tudo, era ainda o atual campeão da Copa do Brasil e tinha conquistado tudo em 2025. Quer dizer, o crédito ainda é bastante grande, essas derrapadas ainda mais começo de temporada também são normais, né, Tetra? Eu acho que assim, a derrapada não é por culpa do Felipe Luiz só não. A gente analisou aqui o posicionamento do Paquetá. O restante do time... ele está colocando no lugar que sempre jogou. Então, assim, se o Léo Ortiz e o Léo Pereira não estão tão bem nesse início, a culpa não é dele. E o linguajar que ele usou ali, bloco médio, bloco baixo, quando toma o gol, a culpa não é só da defesa. No linguajar de antigamente ganha todo mundo junto, perde todo mundo junto. Tomou gol, o ataque também não marcou, o meio-campo também não pressionou, não é só culpa dos zagueiros e laterais, né? Num linguajar mais popular. E aí ele tem razão. Ele está precisando que fisicamente esse time estando mais inteiro, o Flamengo joga costumeiramente sempre com a porcentagem de bola maior do que os adversários. Na maioria das vezes. Ontem não foi o caso, né? O Flamengo, ele se defende. O modelo do Flamengo é se defender
atacando, porque quanto mais ele fica com a bola, menos bola tem o adversário e menos chance de ser atacado ele tem. Porque a característica do time do Flamengo não é de marcação. Quem é o pegador? Pulgar. O cara que pega mesmo, marcador. E quando joga o garoto, o Everton Araújo. O Jorginho não é marcador nato, o Saúl não é, o próprio De La Cruz não é. É um motorzinho e tal, mas De La Cruz no River Plate jogava de ponta, de meia. Então, os jogadores buscam tentar ajudar na formatação tática que o treinador dá quando tiver sem a bola, mas não é a característica da maioria dos jogadores do Flamengo, Plata, Carrascal, Pedro, Samuel Lino, né? São jogadores que o futebol moderno exige que sem a bola ajudem, recompõem, precisa estar bem fisicamente, sequência de jogos, treinamento, e eu acho que é isso que o Felipe Luiz falou. Os gols estão surgindo muitas vezes por um erro de passe. Se não me engano, foi o jogo contra o Inter, Zé Elias, que foi o Paquetá perde a bola no meio? Isso, foi. O golaço do Borré. Então, é isso que ele quer dizer. Assim, um erro de passe no meio, uma decisão, uma tomada de decisão errada, um jogador que não voltou ali para dar aquela ajudinha no meio campo, abre o time todo e aí sobrecarrega ali a parte defensiva que não está no seu melhor fisicamente. Então acho que isso tudo é de se ajustar. O Felipe Luiz é muito competente, A minha análise foi mais no posicionamento do Paquetá, que na minha preferência eu prefiro ele como um segundo ou um terceiro homem de meio mais por dentro, não como um meia pelo lado, um meia como ele tem utilizado. É preferência, de repente ele vai ajustando, o Paquetá encaixa nesse sistema, começa a entender mais, que é só quando perder a bola, quando tiver com a bola ele pode vir por dentro, pode movimentar, pode chegar. Eu acho que é tudo na sequência encaixa, porque qualidade ele tem de sobra, é o melhor elenco. Muito bem, hoje em Belo Horizonte. É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo. O Mengão, então, venceu o Vitória no Barradão, 2-1. O Flamengo conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, agora tem que deslanchar. O importante, eu acho que nessa partida foi os 3 pontos, o Flamengo conseguiu vencer e é importante que o Flamengo tenha agora uma sequência de vitórias, né? Venceu o Sampaio Corrêa, agora venceu o Vitória. É importante que o Flamengo tenha essa sequência de vitórias. Próxima partida será clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, quartas de final, e depois Lanús pela Recopa Sul-Americana. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês.